Vou começar de uma vez. O conteúdo de hoje é Belmont Ford, né? E a última coisa que vocês viram foi o Daiska. E daí, a maior diferença do Belmont Ford pro Daiska é que o Belmont Ford aceita arestas de peso negativo. Isso porque, diferente do Daiska, que assume que assim que eu encontro um valor menor, uma distância menor para esse vértice vizinho, eu fecho o vértice e não olho mais para ele, por isso até que a gente tem o vetor de visitados, eu só visito o vértice uma vez, o Bellman Ford ele visita o mesmo vértice várias vezes. Então, o Bellman Ford ele não é um algoritmo guloso, que é o caso do Daiska, de achar sempre melhor a primeira melhor solução, né? A menor distância. E aqui nesse caso ele sempre vai rodar n-1 vezes, sendo que n é o número de vértices. Porque a gente assume que se a gente tem um grafo com 3 vértices, eu posso ter no máximo duas arestas saindo dele. No caso, não, eu vou ter n-1 arestas, caminhos possíveis saindo daquele vértice. Então, se o Belmont-Ford ele calcula as menores distâncias do vértice de origem, então esse aqui é o vértice de origem, para todos os outros vértices. E daí, ou seja, ele vai ter no máximo uma aresta para cada vértice vizinho. Então, ele vai percorrer a quantidade total de vértices menos um. Então, são 3 vértices e ele percorre o loop principal 2 vezes. E aí, ele atualiza as distâncias para todos os vértices. Então, isso. Eu faço isso. Isso é a quantidade de iterações que eu vou fazer. Então, eu vou fazer 2 iterações. No caso, esse videozinho aqui. Os vídeos desse canal, no geral, são muito bons para estrutura de dados, só que ele é em inglês. Mas ele explica o Belmont Ford em 5 minutos, e aqui ele mostra como, tirando a parte de código, como funcionam as iterações. Então, aqui eu tenho 6 vértices, então no total vão ser 5 iterações. E aí, nessas 5 iterações, na primeira iteração, a informação que eu tenho é que o vértice de origem, que ele considerou como S, a distância dele para ele mesmo é zero, porque ele é a origem. E esse é o único que eu sei no primeiro momento, o vértice de origem. Daí, saindo dele, eu vou tentar atualizar o máximo de distâncias que eu consigo, que são os vizinhos. Na primeira iteração, eu só vou conseguir atualizar a distância do E do A, porque eu vou fazer aquela continha lá, né? Que nem no Draiska. Eu sei que a minha distância para o S é zero, mais o peso do arco até chegar no E é 8. Então, a distância do E vai ser atualizada para 8. Mesma coisa do A. Eu sei que a minha distância do S é zero, mais a distância para o A, que é 10, e aí eu vou atualizar, porque 8 e 10 é menor do que infinito. Então, o resultado da primeira iteração é atualizar só os dois vizinhos do S. Porque, de novo, isso aqui é uma busca em largura, então eu atualizo só o primeiro nível de vizinhos. Na segunda iteração, eu vou. Não, minto, calma. Isso aqui ainda faz parte da primeira iteração. Nisso, eu vou para o próximo vértice. Porque em cada iteração, eu percorro todos os vértices do grafo. Então, ainda na primeira iteração, eu vou para o segundo vértice, que é o A. Quando eu vou para o A, eu consigo atualizar a distância do C e somente. Porque eu sei que a distância para chegar no A atualmente é 10, mais a distância para o C, que é 2, vira 12. Aí, assim, eu continuo com o B e é a mesma coisa. A diferença do B é que eu não sei qual que é a distância para chegar no B. A distância para chegar no B ainda é infinita. Então, não tem como eu atualizar a distância do B para o próximo. Porque vocês concordam comigo que infinito mais um ainda é infinito? Então, eu não consigo fazer essa comparação e adicionar e alterar o valor. Então, se o vértice que eu estou olhando agora, ele ainda está como infinito, eu ainda não sei alguma distância para chegar nele, eu nem preciso atualizar os vizinhos dele, porque qualquer número que eu somar ou diminuir do vizinho vai ser infinito do mesmo jeito. E aí eu continuo aqui, então para o C eu já tenho uma distância conhecida, que é 12, e aí eu atualizo dele para o B, que é um vizinho. E aí tá vendo que agora sim o B tem uma distância conhecida? Mas no atual momento que eu tava olhando o B, ele ainda não tinha. Agora ele tem. E é por isso que o Belmont Ford, ele roda em cada iteração todos os vértices de novo. Porque aqui, por exemplo, na primeira iteração, eu nem consigo utilizar o valor a distância pro D. Não, mentira. Eu consigo utilizar vindo do E. Então, na primeira iteração, os valores são esses. São as distâncias que eu conheci.
E aí agora ele vai fazer isso de novo, porque são 5 iterações no total. E aí nessa vez que ele for fazer isso de novo, o B já não vai ter mais distância infinita. Então eu já vou conseguir mudar o valor para o B caso eu ache um outro lugar que diminua a distância do B. Então isso não, então ter valores negativos não atrapalha nisso, porque eu sempre vou olhar de novo. E aí eu sei que eu posso parar o algoritmo ou quando eu terminei de fazer 5 iterações, ou se eu fizer uma interação e não mudar a distância de mais ninguém. Significa que tudo o que eu tinha para melhorar de caminho eu já melhorei. Então o código pode parar por aí mesmo. Então aqui ele faz a mesma coisa no 2 e aí ele só mostra, que você só fala que você já entendeu o padrão e mostra como ficaria a terceira iteração. E aí, essa é a lógica do algoritmo. Então, diferente do Draiska, que eu tinha os vértices fechados e os vértices abertos, aqui não. Eu vou visitar todos os vértices todas as vezes. Eu não vou fechar um vértice e parar de visitar ele. Eu vou visitar ele de novo várias vezes, até enquanto eu ainda encontrar uma melhora para ele, eu vou estar visitando. Para ele ou para qualquer outro. E no final, eu vou ter a rota, quem é pai de quem, e até saindo da origem até todos os outros vértices, que nem no Dries, que é a menor distância saindo da origem para qualquer um dos outros vértices. E aí, para passar isso para código, olhando para o pseudocódigo aqui, deixa eu fazer isso aqui. Olhando para o pseudocódigo, para passar isso aqui para Java, ficaria assim. Deixa eu dar zoom em imagem. Ah, e uma coisa também sobre o Belmont-Ford é que, no caso de ciclos negativos, ele não funciona porque se eu tenho um ciclo negativo, eu estou sempre diminuindo a distância. Então, se isso aqui fosse, opa, assim, e todos os valores aqui fossem negativos, eu sempre diminuiria a distância infinitamente aqui, todas as vezes. Então, ele consegue detectar se existe esse ciclo negativo. E aí, normalmente, o que as pessoas fazem, implementações podem fazer é retornar falso se ele encontra um ciclo negativo. Ou, enfim, só não retornar nada. Isso é a implementação que você estiver fazendo. E a diferença do Belmont Forte também é que ele é em aplicação prática, que o Draiska não funcionaria, por exemplo, é para transação financeira. Então, para GPS, rota, o Draiska é melhor porque, além dele ser mais rápido do que o Belmont Ford, porque ele não testa incessantemente todas as possibilidades, ele sempre considera que os destinos, os caminhos são positivos e não tem rota com distância negativa. Então, para esse problema faz sentido aplicar o Draiska. Já o Belmont Ford, para, por exemplo, um grafo de transações financeiras, onde eu tenho lucro e dívida. Aí ele faz mais sentido porque esses valores negativos interferem. Então, esse é um caso de aplicação. E aí, aqui voltando no código, esse aqui é a implementação mais simples, que aqui ele nem faz a verificação do ciclo. Então, eu vou fazer isso primeiro e depois eu explico a parte do ciclo. Eu vou fazer igual tá aqui, com matriz, e depois eu faço com lista. E aí, o parâmetro que eu vou passar, então, vai ser a minha matriz de inteiros, que vai representar o meu grafo. E nela vão ter os pesos das arestas. E aí, ele considera o vértice 1 como a origem. Aqui, então, eu vou fazer com o vértice 0, sendo a origem, porque o vetor começa em 0 e na minha cabeça faz mais sentido usar o 0 no código. E aí, a gente tem o vetor de distâncias. Deixa eu só declarar o end aqui. E aí, temos o vetor de distâncias. E temos a nossa rota. E como eu falei, aqui a gente não precisa do vetor de visitados que a gente usou nos outros exercícios, nas outras buscas, porque eu sempre vou passar por todos os vértices, independente se eu já passei antes ou não. E inicializando as variáveis, a distância para a origem, aqui eu estou considerando que a origem é 0, mas você poderia passar a origem como parâmetro e só substituir onde eu estou colocando 0 pela variável de parâmetro, né? Então, a distância para a origem eu vou marcar como -1. Ele colocou como 0 porque é um. Na verdade, é 0 a distância, né? Calma, falei errado.
A distância é zero e a rota eu vou marcar como -1, porque não tem nenhum vértice pai da origem, né? E aí, aqui ele inicializa os dois vetores. E basicamente o que ele está dizendo aqui, de i, começando em 2, porque ele desconsidera a origem que é 1, até n, você faz. Se existe uma aresta da origem, que é 1, para o próximo vértice do laço, então você inicializa a rota de uma vez como sendo 1, que é a origem, e a distância como sendo a própria aresta. E se não existe, você coloca infinito. O que ele está fazendo aqui, com esse if, é meio que opcional. Por quê? O que ele está fazendo é como se fosse a primeira iteração do próprio Belmont-Ford. Ele só está adiantando as coisas. Então, seria mesmo. Se eu quisesse só colocar todo mundo como rota zero e distância infinita e passar direto para o Belmont-Ford, não tem problema. O que ele faz aqui é só pegar de uma vez, como eu já sei quem que é a minha origem, eu já olho de uma vez se essa origem tem um vizinho e já atualizo tudo. E como eu tô fazendo uma matriz com matriz de adjacências, isso é muito mais rápido. Se eu estivesse fazendo com lista, por exemplo, não ia compensar eu percorrer os vizinhos de todo mundo na lista e atualizar os da origem aqui. Era só rodar o meu Monford que já era mais rápido. Mas como aqui é uma matriz, e eu estou fazendo exatamente igual o pseudocódigo, eu vou fazer essa mesma verificação que o pseudocódigo faz. Mas não é estritamente obrigatório você fazer esse if else, você poderia atualizar direto. Então aqui, a minha origem é 0, então eu vou começar percorrendo meu laço do 1 até n. E aí a verificação que ele faz se o grafo na posição 0, 0 é minha origem, para i, que é o loop que eu estou percorrendo, existe uma aresta, é diferente de 0 o valor, eu já marco de uma vez como a rota para i sendo a origem, a rota inicial, e a distância inicial para i é o próprio arco, né? É o próprio peso, de 0 para i. Se não existe, eu só inicializo tudo com infinito. Então, a rota é desconhecida, eu inicializo com -1. E a distância, que é desconhecida, eu vou colocar como infinito. E isso aqui é como se fosse para adiantar o Belmont-Ford. E aí, aqui que começa o Belmont-Ford de fato, né? Que nem eu falei, o algoritmo do Belmont-Ford vai rodar n-1 vezes. Então, eu tenho um for que vai começar em 1 direto, porque... Na verdade, vai começar em 0, perdão. E ele vai rodar n-1 vezes, que é o tamanho do grafo -1. Então, ele vai percorrer para todo mundo. E aí, eu tenho essa variável que ela vai me dizer se eu estou fazendo alguma alteração ou não. E isso serve para que, se caso eu saiba que eu não alterei ninguém em uma das iterações, eu já posso parar o algoritmo e economizar tempo. Porque sem isso daqui, o que ia acontecer é que você ia rodar todas as vezes sempre. Mas, sabendo que existe essa regra de que se eu não alterei ninguém é porque não tem mais o que mexer, não tem mais o que fazer, às vezes com 3, 4 iterações você já resolve o problema, sem precisar gastar o tempo de rodar 100 iterações. Então, eu tenho ela para ter esse controle. E aí dentro eu tenho um outro for, que ele começa depois da origem e vai até n. Então, ele roda de 1 até n. Porque ele vai começar a percorrer agora vai tentar achar os vizinhos, né? Então, aqui ele vai, na verdade, ele vai da origem até n, esse for. E aí, esse for interno são os vizinhos da origem. Então, aqui, esse aqui eu vou colocar K, que nem do pseudocódigo. Esse aqui é o for principal do Belmont-Ford. Então, só a quantidade de iterações. Esse for aqui é a partir da origem. E esse for aqui são os vizinhos. Esse aqui, que eu tô falando que começa a partir da origem, como nem eu falei, eu começo do 0, aí depois eu vou olhar os vizinhos do A, os vizinhos do B, os vizinhos do C.
Esse é o cara que eu tô olhando principalmente, e aqui são os vizinhos desse cara que eu tô olhando. Então, vou colocar aqui I, e aí aqui J são os vizinhos. Então, aqui eu vou colocar vértice, vai ficar melhor. Vértice e vizinho. E aí aqui também tá certo. Na verdade aqui é 0. Eu sempre confundo essa... Não, é 1 mesmo, tá certo. E aí, beleza. Agora eu vou... O J, esse fora aqui do J, representa, que nem eu falei, os antecessores. Na verdade, eu falei vizinhos, mas são os vizinhos de trás. O... Aqui, ó, ele é o que todo mundo que pertence aos vértices antecessores do vértice atual. Então, na hora que eu tô olhando aqui pro A, eu tô olhando as distâncias anteriores. E daí, eu verifico se a distância que eu já conheço para chegar no meu vértice I, que é quem eu tô olhando, é maior do que a distância caso eu venha do vértice J, que é a distância que eu já conheço do vértice J, mais o peso do vértice J pro vértice I. E aí aqui a única coisa que eu tenho que fazer a mais também, que não tá no pseudocódigo, é porque como eu tô usando esse max value aqui, fazer comparativo direto com ele pode acabar dando Stack Overflow. Então, você só verifica antes se a distância do J é diferente de max value, pra não dar BO. E aí, ok. Então, eu tô verificando se... É que nem o Dries que é essa parte, né? Se a distância não for infinita, e se a distância que eu já conheço pro I é maior do que a distância do J mais a aresta JI, eu vou atualizar então essa informação. Então, vou copiar aqui para agilizar. E aí, aqui ao invés de comparativo, eu recebo. E aí, já que eu estou atualizando a distância, eu vou atualizar também a rota, né? Que é de quem eu vim. Então, a rota pro I vai ser agora o J. E aí eu marco altera como true porque eu fiz uma alteração das distâncias. Então, essa parte aqui é a mesma lógica do Dries, que é de olhar se a distância que eu já conheço para esse vértice é maior do que a distância que eu tenho vindo de outro vértice. Se eu vier do J, eu vou achar uma distância menor para o I? É isso que eu estou fazendo. E aí, o Belmont-Ford é isso. E no final desse loop que eu estou verificando as distâncias, eu vejo se o altera já mudou. Se o altera for falso, se eu fiz uma iteração aqui dentro que não mexeu na variável de altera, eu posso só parar o loop, que seria o mesmo que dar um break, ou também colocar que o k é igual a n, né? Que aí ele chegaria no... estouraria aqui o tamanho do for e pararia. E aí a implementação simples do Belmont-Ford é isso aqui. E aí, se eu quisesse saber se existe um ciclo negativo no Belmont-Ford, o que muda é, para eu saber se existe um ciclo negativo, vocês lembram que o Belmont-Ford executa até n-1 vezes. Para saber se é ciclo negativo, é só eu executar até a n vezes, então n mais 1, aqui, no caso o próprio n, e se eu tiver alterado alguma coisa, significa que existe um ciclo negativo. Por quê? Eu já tinha feito todas as alterações possíveis, considerando que só tem uma aresta de... tem pelo menos um caminho de um vértice para o outro. E cheguei no final do Belmont-Ford, já fiz tudo que eu tinha para fazer, já corrigi todo mundo. Mas se eu tentar mais uma vez e mudar alguma coisa de novo, significa que eu tô diminuindo mais. Então, se eu ainda tiver a possibilidade de diminuir mais, além das vezes que eu já tentei, é porque eu tô diminuindo em loop. Eu estou fazendo um ciclo. Então, aqui eu poderia fazer isso aqui, ó. Rodar até N vezes. E aí eu vim aqui, e se for o K for igual ao N, ou seja, eu cheguei na última alteração, e o altera for verdadeiro, aqui eu já sei que tem um ciclo. E aí eu posso retornar aqui true, por exemplo, para caso de ciclo, se o problema estiver pedindo isso, né?
e false se ele nunca chegar lá. E isso é só na última iteração que eu sei. Se eu rodei a última vez, além do algoritmo, né? Porque o algoritmo sempre vai rodar n-1. Se eu rodei n e alterou alguma coisa, é porque eu encontrei um ciclo. Até aqui tá de boa? Sim. E aí existe a implementação com lista, mas eu já vou fazer ela de uma vez no exercício para agilizar. Deixa eu só abrir um negócio aqui. O exercício que eu escolhi, ele tem uma particularidade. É, ele funciona com o Belmont Ford, mas é preciso fazer uma alteração no código original do Belmont Ford para ele funcionar. Basicamente, tem uma historinha aqui, né? Que eles têm que. Estão sendo perseguidos pela polícia, por uma banda country e um grupo de nazistas. E aí eles têm que sair do ponto A e ir pro ponto B, e você precisa determinar não qual que é o menor caminho para ele chegar lá, e sim qual que é o caminho que tem a maior probabilidade dele não ser pego. Então, ao invés de encontrar uma menor rota, eu quero encontrar uma maior probabilidade. Então, o que muda aqui é o comparativo que eu vou fazer. Ao invés de sempre olhar se a distância anterior é menor é maior do que a que eu quero, né? Se eu utilizar as distâncias, eu vou atualizar as probabilidades e sempre para maior. Mas ainda é usar a lógica do Belmont Ford, porque ele vai visitar todos os caminhos possíveis da origem até o destino. E ele vai sempre atualizando uma maior probabilidade no final. Eu vou ter a rota e qual que é a maior probabilidade de sobrevivência das pessoas que estão fugindo ali. Então, essa é a historinha. Eu preciso encontrar o caminho mais seguro, que é a rota que maximiza a probabilidade. E aí a entrada tem um N e um M, que N é o número de interseções, ou seja, o número de nós, e M é o número de ruas, então o número de arestas. Aí as M-linhas contêm a descrição das ruas, que são as arestas. Cada rua tem 3 inteiros, A, B e P. A e B são dois pontos finais, ou seja, a aresta, né? E o P é a probabilidade, que aqui funciona como nosso peso. E cada rua pode ser usada nas duas direções, então é um grafo não direcionado. E você pode supor que há no máximo uma rua entre dois pontos finais, então não tem arestas paralelas. A última instância termina com 0. E aí aqui tem esse exemplo de entrada aqui, qual que é o caminho seguro, e a saída tem que ser a probabilidade. É escrita dessa forma aqui, com essa quantidade de casas decimais. E aí, para cada instância, você vai calcular a probabilidade do caminho mais seguro da interseção 1, que é o nosso vértice de origem, até a interseção N. Você pode supor que exista menos um caminho entre as interseções 1 e N. Imprima a probabilidade com uma porcentagem com exatamente 6 dígitos depois da vírgula, e aí eles falam como que o valor percentual é considerado correto, né? Mas isso aqui, enfim. E aí, para rodar o Belmont Ford no Bcrowd, eu acredito que a maioria dos problemas só passe se você fizer com lista. Porque com matriz, você percorre a matriz muitas vezes e ele fica cúbicos, que são 3 for, né? Então ele é muito mais lento de se fazer com matriz. Então aqui a gente vai fazer com lista. O nome da classe do Bcrowd é main, né? É main. E então, deixa eu explicar e vamos ler os dados. Vou usar o bufferreader. Eu vou declarar a linha aqui fora de uma vez. E aí, enquanto a linha que vai receber um br.line for diferente de null, né? Eu vou ler aqui o meu vetor de de string.
Aí aqui eu vou botar o espaço porque eu não lembro qual que é o regex. Eu acho que é contra barra, é isso mais? Acho que é, mas eu vou botar o espaço aqui só por garantia. E aqui o meu N é a quantidade de vértices. Então, assim, parte zero. E aí, se de acordo com o exercício, quando N for igual a zero, é porque acabaram as entradas. Então, eu vou só dar um break aqui. E o meu M é a quantidade de arestas. E daí, para eu fazer o meu gráfico com lista de adjacências, seguindo a dica do Pedro Moraes, que é muito mais fácil do que a que eu falei na última live, eu vou criar uma classe que vai representar os vizinhos. E daí eu vou usar essa classe como auxiliar na minha lista para o grafo. E aí, basicamente, essa minha classe que tem os. Eita! Os vizinhos. Os atributos dela vão ser o destino. Já que eu tô lidando com as arestas aqui, eu tenho vértice de origem e destino. E a probabilidade, que aqui no caso seria o peso. Se você estivesse fazendo outro exercício qualquer, você armazenaria o peso. Probabilidade. E aí o meu construtor. Pronto. E aí agora, não sei por que isso aqui tá selecionado desse jeito. Aí saiu. Aí agora, para poder declarar o meu gráfico, já que eu tenho essa classe de vizinhos, eu vou fazer uma lista de vizinhos. Ou poderia ser uma array list de vizinhos também. Grafo, new. Array list. E aí, agora eu vou iniciar a minha lista e eu vou fazer aqui até menor ou igual a n, porque no Mircloud os vértices sempre começam a contar a partir de 1, né? Então, aqui é grafo, add new array list para inicializar nossa estrutura. Beleza, tenho meu grafo inicializado, agora eu vou preencher ele com as arestas que o exercício me dá. Então, ele vai executar aqui m linhas, que são a quantidade de arestas, né? E vou ler aqui as entradas para saber quais são as arestas. Aqui, na verdade, não preciso dar um new string aqui. Eu posso dar um mer inline. E aí ela vai me dar o vértice de origem. E aí, integer.paciente, partes aresta 0. O vértice de destino. E aí, a minha probabilidade, meu double P, eu vou converter de uma vez. Double, parse double. Já vou dividir por 100 aqui de uma vez, para poder contar como porcentagem. E aí, beleza. Aí agora eu só adiciono no meu grafo. Ele é um grafo não direcionado, então eu coloco dos dois lados. Eu adiciono o V. E aí aqui eu dou um new vizinho. É o V e o P. E no V, eu adiciono um novo vizinho, que aqui é U, e a probabilidade P. Beleza, temos o nosso grafo também.
E aí agora é o Belmont-Ford adaptado. Mas aqui a gente começa igual. Eu vou ter, ao invés de um meu vetor de distâncias, eu tenho o meu vetor de probabilidades. O tamanho dele é n mais 1, porque os vértices começam a contar em 1. E aí eu inicializo a probabilidade da minha origem, que é 1, que fala no exercício que tem que contar a partir do 1. Eu inicializo ela como 100%, porque se eu já estou na minha origem, que seja, se eu já estou na origem, a chance de eu chegar no destino aqui é 100%, porque existe o caminho. E aí, agora eu vou rodar o loop principal do Belmont-Ford, que é o K, que vai rodar n-1 vezes. Nesse caso aqui, eu não preciso fazer verificação de ciclo negativo, tá? O exercício não considera essa possibilidade sendo uma possibilidade real. Então, aqui é só n-1 vezes. E aí, eu tenho a minha variável que se altera ou não. Até aqui é tudo igual. E aí, aqui, eu não fiz aquele... Eu não inicializei os vetores, por quê? No vetor de distância, a gente inicializa todo mundo como infinito. Aqui, como é probabilidade, e você está criando um vetor novo, a probabilidade de todo mundo vai ser 0. Porque aqui eu estou tentando aumentar a probabilidade, eu não estou querendo diminuir. Então, aqui eu já posso começar todo mundo no 0, que sempre que eu encontrar uma probabilidade maior, o vetor vai ser atualizado. E aí eu só coloco a probabilidade da origem como 100, porque é a maior probabilidade até então. Então, é por isso que eu não estou inicializando o vetor de probabilidade. E outra coisa também é que nem eu falei na outra implementação, que eu fazia, o que o pseudocódigo faz é já poupar o tempo do Belmont-Ford e fazer direto a verificação da origem. Mas aí aqui o que a gente pode fazer é, vou fazer o primeiro for normal, que é o do i lá, e ele vai rodar até menor ou igual a n, porque a gente não conta o zero, vou até tirar ele da conta aqui, porque começa em 1 exercício. E aí, se a probabilidade do vértice que eu tô olhando aqui for igual a 0, eu nem preciso olhar, eu posso pular ela, porque aí entra no caso do infinito, que nem é no infinito, que se a probabilidade que eu já conhecia para esse cara era 0, e eu multiplicar com a probabilidade do próximo, ainda vai ser 0. Então, é a mesma lógica das distâncias. Se eu não conheço a distância para esse vértice, independente se da distância para o próximo, qual que seja, eu não vou mudar nada, porque é infinito. Mais 1, mais 2, mais 3 ainda é infinito. Então, se fosse a questão de distâncias, você também poderia ver que se a distância fosse infinita, você já poderia pular, porque não vai alterar em nada. Mas caso não seja, se for uma probabilidade que eu já tenha mexido em alguma coisa, eu vou percorrer os vizinhos agora desse vértice. Então, aqui eu tenho um objeto vizinho. E aí, para eu pegar os vizinhos do vértice I, é grafo, getI. E aí, eu vou olhar para todos os vizinhos desse vértice que eu tô agora. O vizinho é o destino, e o peso é a probabilidade. E aí, aqui que muda as coisas, principalmente em relação à implementação normal, porque eu quero aumentar a probabilidade e não diminuir a distância, que nem no Belmont-Ford original. Então, eu vou ver se a probabilidade que eu conheço para o vértice V for menor do que a probabilidade vindo do vértice U vezes o peso da aresta, aqui não é mais, é vezes a probabilidade. Esse U aqui também tá errado, esse aqui é I. Então, eu quero ver se a probabilidade que eu já conheço para esse vértice aqui, ela é menor do que a probabilidade se eu vier do I. Se for, eu vou atualizar, porque eu quero a maior probabilidade, eu não quero que essa aqui fique sendo a menor. Então, eu atualizo como sendo essa nova. E aí, eu tô multiplicando aqui, porque eu tô falando de porcentagem de probabilidade, né? Eu dividi por 100 lá, e aqui eu tô multiplicando o peso. E aí, eu marco altera como true. E aí aqui, normal, se o altera
for falso, eu já posso sair do loop. E aí, aqui termina o Belmont-Ford. No final do exercício, eu tenho que imprimir qual que é a distância, a probabilidade em porcentagem. Então, aqui vou dar um printf e é porcentagem, ponto, são 6 casas decimais, 6F, percent, e uma quebra de linha no final. E aí eu passo a probabilidade no vértice N, que é o final, o vértice de destino o vértice de início, de origem é 1 e o vértice de destino é o N. E aqui eu tô fazendo isso no lugar errado, calma. Aí. Vezes 100. E o exercício é isso. Então, a diferença principal é que é o mesmo Belmont-Ford que vocês já tinham feito, só que ao invés de minimizar a distância, eu aumento a probabilidade. Então, distância você soma, probabilidade você multiplica pelo o peso, que é a probabilidade. E aí, ao invés de pegar, aqui seria se fosse distância, né? Eu veria se a que eu conheço é maior do que a outra, e se fosse eu trocaria. E como eu quero maximalizar, eu vejo se é menor. O Belmont Ford em si é esse loop aqui, ó. O que vocês precisam gravar é como ele funciona. É que ele roda n-1 execuções, iterações. Em cada iteração, ele olha todos os vértices dentro desse loop aqui e olha todos os vizinhos dentro desse vértice aqui. Por isso que ele é um algoritmo mais lento do que o Draiska. Então, para situações onde você teria um grafo muito grande, ele demoraria um bocado, ele tem a chance de demorar muito porque ele para se ele não alterar mais nada, mas no pior caso ele vai rodar para todas as iterações possíveis, né? Então, se você tem um grafo de 100 vértices, no pior caso ele vai rodar 99 vezes. Mas é isso, ele funciona com pesos negativos justamente porque ele não fecha o vértice, ele tenta de novo vindo de outros lugares várias vezes, e ele ainda pode te dar a resposta se existe um ciclo negativo. E aí, se existir um ciclo negativo, você não consegue determinar essa distância, porque essa distância mínima vai ser sempre diminuída várias vezes no loop. E aí, eu vou passar o exercício aqui. Ficou alguma dúvida no exercício ou no Belmont Ford em si? Ou na diferença de um para o outro? Não, tô de boa. Esse exercício é o mesmo caso do último ao vivo, né? Que era o. Alguém pediu? Ah, tá. Tá. O Belmont Ford, ele consegue lidar com pesos negativos. E o Draiska não. Porque o Draiska, ele sempre vai procurar a menor distância, só que assim que ele encontra, ele fecha o vértice. Então, vamos supor. Deixa eu ver um exemplo. O Draiska, se ele souber que daqui pra cá, a distância é 5, daqui é 4, daqui é 10. Não sei se esse exemplo serve. Deixa eu pegar um. Aqui. O Draiska, ele tem o vetor que vai definir os visitados e os não visitados, ou seja, os vértices fechados ou abertos, quem eu já conheci e quem não. E sempre que eu tô olhando um vizinho, eu não marco ele como visitado, eu só atualizo as distâncias de mim para esse vizinho. Então, eu comecei o Draiska no vértice 0. Do vértice 0, eu vou atualizar a distância para o 3 e para o 1, que são os meus vizinhos diretos. Depois disso, ele vai pegar na fila quem que é o vértice com a menor distância. E aí, a partir dele que eu vou atualizar os próximos. Então, ele vai pegar esse vértice com a menor distância e vai marcar como visitado. E aí, acabou. Eu nunca mais volto nesse vértice para conferir. Só que na primeira iteração, eu atualizei que do 0 para o 3 é 5 e do 0 para o 1 é 6. Então, na segunda, quem eu vou querer pegar vai ser o 3, porque o 5 é menor do que 6. Mas e se o 1 desse uma distância menor, porque ele tem uma aresta que tem um peso menor?
Um peso negativo, no caso. Porque aqui, tá vendo? Isso aqui poderia influenciar a tomada de decisão. Eu não sei se ficou muito claro. Mas o Belmonford tenta todas as possibilidades todas as vezes. Ele sempre vai tentar rodar para todos os vértices todas as vezes. E o Draiska não. Se ele encontrou um vértice que ele achou ali na hora que é menor, é isso que a gente chama de algoritmo guloso. Ele toma a melhor decisão naquele momento. Então, se naquele momento o vértice 3 era o que tinha menor distância, é dele que eu vou partir minha busca agora. Eu vou marcar ele como visitado e vou continuar a busca a partir dele. O Belmonford ele não assume nada. Ele nunca vai assumir que ele já encontrou a menor distância, a menos que ele já tenha visitado todo mundo e não esteja conseguindo fazer mais nenhuma alteração. Porque enquanto ainda tiver alterações para fazer, ainda existe uma possibilidade dele encontrar o menor caminho ainda. Justamente porque a aresta negativa, ela diminui a distância, né? E aí, no caso do Drysk, isso não é possível porque ele sempre assume de cara, ele é guloso. Então, na tomada de decisão que eu tô fazendo agora, ele vai escolher quem que é o próximo da fila. Porque que nem a busca em larguras uma fila, só que ela sempre vê o vizinho e já adiciona na fila, o Drysk usa a fila de prioridade. Ele vê quem tem a menor e coloca na fila para ser o próximo a ser percorrido. O Belmonford sempre vai percorrer todo mundo, ele não escolhe numa fila quem ele vai percorrer. Independente de quem estiver com a menor distância no momento, ele vai tentar de novo. E é essa tentativa incessante que permite que ele sempre verifique, sempre ache um caminho diferente, um caminho menor por conta de um peso negativo. E é por isso que ele é mais lento, e porém ele é mais eficiente em casos específicos. Se eu tivesse o caso de, que nem eu falei das transações financeiras, ele funcionaria. O Draiska não. Em resumo, eu acho que é isso. Deu pra entender? Ele sempre visita todos os vértices todas as vezes. Aqui não tem vetor de visitados que vai impedir ele de passar de novo. Aqui no código, esse loop aqui, ó, é o loop que contém todos os vértices. E eu vou passar nele em todas as iterações do Draiska. Então, aqui nesse vídeo, esses aqui são todos os meus vértices. Essa aqui, calma, representa a minha primeira iteração. Dentro dessa iteração que eu digo é cada K desse loop principal, eu vou olhar para todo mundo, que é cada I do loop de K. E aí, para todo mundo, eu vou olhar o vizinho de todo mundo. Então, se eu tô no I, que é o A, eu vou olhar todos os vizinhos de A, que é o loop do J, que seria representado por esse daqui. Então, são 3 loops. O loop principal, que vai garantir que eu faça n-1 interações. Então, se são 6 vértices, eu tenho 5 interações. O loop de dentro representa todos os vértices do grafo. E o de dentro dele representa o vizinho de cada um dos vértices do loop de fora. Então, em todas as iterações, eu visito todos os vértices de novo. E eu só vou parar o algoritmo antes da hora se em alguma iteração eu não precisar alterar nenhuma distância. Porque se eu percorri todos os vértices e eu não consegui diminuir a distância de mais ninguém, é porque já não tem mais o que fazer e eu encontrei a solução final. Deu pra entender? Por nada. Hoje eu tô com a cabeça meio ruim também, inclusive. Então, se tiver ficado alguma coisa que eu falei e passou batido, ou então na hora que vocês forem fazer o exercício e tiver alguma dúvida do que eu falei, vocês podem me mandar mensagem pra perguntar também, tá, gente? Porque hoje eu tô com a cabeça meio ruim. Na hora do exercício, eu vou te mandar uma mensagem lá então. Pode mandar. Não, não do exercício ao vivo, né? Aí complica pro meu lado. Mas depois do Não pode não? exercício ao Não vivo pode não? Na hora do pode. exercício ao vivo? Não, eu tenho os meus direitos de monitora não permitem. Ah, tá. Pô. Mas depois do exercício pode. Depois do exercício eu refaço ele com vocês. Amanhã eu vou refazer o de que vocês vão fazer e o último do Draiska também e comparar e dar mais uma revisão nessa parte teórica, principalmente para a prova. Aí a gente faz mais exercício dos dois, que aí essa live de amanhã vai ser mais direcionada para estudar para a prova. Então vai ter os dois temas, tanto o Draiska quanto o Belmonford, porque ainda tem a próxima matéria que vai acumular para a prova também, que é Floyd Warshall. Então, por isso que eu fiz um exercício só hoje. Mas eu fiz um mais diferente, que é para vocês irem preparados para o que daí vier amanhã.
Mas ele ainda é o Belmonford. Igualzinho o que tá aqui, só que com lista. E a condição de verificação é diferente, mas só muda isso. Que é a mesma coisa que foi no Drysca da última vez, o exercício ao vivo. Ele só mudava a condição para que eu pudesse visitar um vértice. Então, no último exercício ao vivo, para eu poder visitar um vértice, o valor dele tinha que ser menor ou igual a K. Nesse exercício aqui, para eu poder atualizar um vértice, a distância, eu não atualizo a distância, e sim a probabilidade. O número desse exercício aqui acho que é 1165. É 1655. E o código, tanto da implementação do Belmonford normal com matriz, da implementação dele com lista e do exercício, tá tudo no meu repositório do GitHub já. Eu sempre subo todos os códigos das lives no repositório, tá? E às vezes algum material de apoio também, tipo um PDF ou alguma coisa assim. Então tá tudo aqui. No mais é isso. Se tiverem mais alguma dúvida e não quiserem falar na live também, pode mandar mensagem. Se não tiver mais nenhuma dúvida no geral, a gente encerra por aqui. Boa sorte no exercício de amanhã. Pode crer. Valeu. Falou, Luan. Falou, gente. Boa noite. Falou.